Vamos ler São João capítulo 5, verso 37 e 38. Vamos ler desde o verso 36, São João 5, 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Grande Criador, novamente nós encontramos diante de Ti para mais uma porção alimentar. E o Senhor é o pão da vida. E nós somos aqueles famintos que estamos em busca deste pão da vida. Outro alimento não nos servirá. Mas este pão que tem vida é o único que nos alimenta, corpo, espírito e alma, é tomado por alimento, Senhor. E aqui estamos no alimento da alma, o alimento principal, na última hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus cega o incrédulo ao alimento. Vamos dar atenção um pouquinho aqui no que o irmão Brana disse. A questão de ouvir as fitas, de ler a mensagem, é isto. Cada pregação sempre tem a mensagem do profeta. E a mensagem do irmão Brana é o fundamento de nossas pregações. Tem uns que têm Lutero como fundamento deles, mensagem de Wesley, a mensagem pentecostal, e nós temos a mensagem do profeta William Brana. Então isto para nós é importante. O que o irmão Brana fala é o que Deus falou. Quando você vai à Bíblia, é como o Apocalipse. Quando você lê o Apocalipse, é Jesus falando. O irmão Brana diz que o único livro que Cristo escreveu. Certo? Tem outra palavra que ele diz, nunca escreveu um livro, porque ele é a palavra. Mas para entender o que é Apocalipse, é um livro que ele esconde das pessoas e revela as pessoas. Então é o único livro que Cristo escreveu. 97 é a revelação de Jesus Cristo, aquela original. Ele próprio, a Bíblia inteira, os 10 mandamentos, ele escreveu com o seu dedo. Mas quando trata do Apocalipse, ainda que nós temos, quem recebeu tudo isso foi João o Evangelista, que recebeu. Quem ouviu de Jesus para escrever foi João, que ouviu e foi escrevendo o Apocalipse. Mas é uma coisa direta de Deus. É um livro que irmão Brana diz que o diabo, que Satanás odeia.
Ele diz, ele odeia todos os livros da Bíblia, mas tem dois que ele odeia mais, que é o Gênesis e o Apocalipse. E no Gênesis mostra o seu princípio, e as pessoas nunca notaram o princípio de Satanás no Gênesis. É por isso que ele diz que Eva comeu uma maçã. Eles nunca perceberam o princípio de Satanás no Gênesis. E quando não consegue, não tem revelação do princípio de Satanás no Gênesis, você não terá revelação também do final de Satanás no Apocalipse. Primeiro você tem que ver onde ele originou, para depois você ver onde ele vai terminar, certo? Não é apenas ler e achar que é daquela maneira. A irmã Brana diz no 98, a revelação de Jesus Cristo, e se Satanás detesta algum livro da Bíblia, é o Apocalipse. Há dois. Ele detesta toda a Escritura. É o cânon inteiro da Escritura. Porém, se há algum que ele despreze principalmente, é Apocalipse e Gênesis. Por quê? Gênesis conta o princípio. Apocalipse revela o que vai acontecer a ele, a Satanás, no último dia. Agora, não mostra só o que vai acontecer a Satanás, mostra o que vai acontecer conosco também nos últimos dias. A igreja arrebatada, a igreja é a esposa, entende? Você vem a mim e beba, quem tem sede, vem a mim e beba. E sempre é final de Apocalipse, ele está revelando também a sua noiva no capítulo de Apocalipse, bem no final, no verso 17, acho que é 22, né? 22, 17, é onde ele está falando da noiva. O Espírito e a esposa dizem, vem. Mas no verso 16, do capítulo 22, aí ele já está falando do anjo dele, certo? Que ele mostrou as coisas ao seu anjo, revelou as coisas ao seu anjo, que era o profeta. As pessoas que não têm luz do Gênesis, vai ter luz do Apocalipse, onde foi mostrado a finalização de Satanás, a finalização do povo de Deus, da noiva, as advertências. É que o irmão Brana mostra claramente. Ele mostra que este livro começa com uma bênção e termina com uma maldição. Isso aí é bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. No final, já ele termina, maldito aquele que tirar qualquer coisa do livro desta profecia. Então é um grande livro que precisa de uma revelação, que precisa de um profeta, e você pode ler os demais, tem facilidade para entender, mas o Apocalipse, sem um profeta, nós não entendemos. Então Deus nos deu graça para, nesse tempo final, ter um profeta para pregar essas coisas, para nós podermos crer. Amém? Nós não cremos na palavra de um homem, não foi um homem. Aqui é o próprio Jesus que fala em Apocalipse. Eu quero chegar mais próximo disso. O parágrafo 88 e 89 da mensagem Alimento Espiritual. E sempre tem uma mensagem, tem um mensageiro. Ele diz no 87. 88 ele diz, esta é a razão pela qual, porque hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus. Porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem. Porém, para aqueles que creem na hora de Deus, Deus sempre tem uma hora. Cada vez que Ele manda uma mensagem, Ele tem aquela hora. Se nós pudéssemos ver Ele terminando com os gentios hoje, não tem mais hora para gentio. Certo? Começou com o irmão Brana, que é o mensageiro da última hora, da hora 1/10, era a hora do irmão Brana. E aqui termina conosco, porque nós somos o mensageiro que estamos
profetizando novamente aquela mesma mensagem daquela hora. Então, aquela hora prossegue conosco do entardecer ao nascer do sol. Certo? Do entardecer ao nascer do sol. Do amanhecer ao entardecer você vê Cristo e Brana. E aqui, no entardecer, você vê Brana e a esposa. No amanhecer. Amanhecer, estou dizendo, antes que a mensagem volte para Israel. Que a mensagem vai voltar para Israel é exatamente no amanhecer. Isto é, vencer o período da esposa. E o período da esposa vence exatamente esse espaço de tempo, de noite escura, quando o profeta saiu de cena. Certo? À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. E aí você vê que o profeta saiu de cena. E a esposa entra em cena porque ela é a lua. E é exatamente aquele espaço de tempo que pertence para o ministério da esposa. Da meia-noite às 6 da manhã. Então nós estamos quase às 6 da manhã. Talvez as pessoas não entendam, mas no relógio de Deus estamos quase às 6 da manhã. Isto é, está finalizando o trabalho da esposa na terra. A esposa finaliza com Apocalipse 10, é o final de Apocalipse 10, com o final de Apocalipse 22. Certo? Ela está finalizando. Então Deus está mostrando um término para nós, que está acabando o nosso tempo na terra como esposa. Acabou o tempo dos gentios para que a mensagem pudesse levantar uma esposa com o nome gentio nesse tempo final. Então o tempo do gentio acabou quando o irmão Brana veio trazendo a revelação. O tempo acabou, Apocalipse 10:6. Quando o tempo acabou, entra o sétimo anjo para mostrar um novo tempo para a igreja, que é o tempo da revelação. Os gentios até ali não sabiam nada, então sabia só de Cristo, o Calvário, e quantos que rejeitaram o Calvário, rejeitaram o batismo em nome de Jesus Cristo, então Cristo deixou eles de lado. Quando veio o profeta, Cristo estava abandonando o pentecostalismo. Deixou o pentecostalismo e começou com o seu profeta e dando uma mensagem, que aquela mensagem era a mensagem da segunda vinda. Isto é, ele estava iniciando sua segunda vinda, porque ela começa com a vinda em carne e termina com o rapto. Amém? Isto é muito bom. Aqui o irmão Brana diz, alimento espiritual. Bom, estou pensando nisso. Deus cega o incrédulo, não o crente. Deus cega o incrédulo ao alimento. O crente vê o alimento, o crente come o alimento. Mas o incrédulo, aquele que tem incredulidade na palavra do dia. O que atrapalha a pessoa comer é a mensagem do dia, é o mensageiro do dia que atrapalha as pessoas comerem. Elas são cegas àquele alimento, porque Deus dá o alimento através de um homem. Pensa bem, no meio de tantos milhares de pentecostais, Deus parou de dar alimento e deu alimento através de Brana. Então, não é fácil as pessoas admitir a maneira de Deus. Não adianta falar, não, Deus estava falando através de Brana e dos pentecostais. Não, com os pentecostais, Deus tinha parado. Acabou o tempo. Quando veio Wesley, tinha acabado o tempo de Lutero. Quando veio os pentecostais, acabou o tempo de Wesley. Quando veio o irmão Brana, acabou o tempo pentecostal. Quando veio a noiva, acabou o tempo do irmão Brana. Agora, isso é loucura. Entende? Porque o tempo do ministério do irmão Brana foi revelar os selos, foi revelar a palavra, foi dar para nós aquilo que ninguém nunca deu desde o início do mundo. Certo? Ninguém nunca deu, porque ninguém foi enviado para aquele fim. Você só pode dar o que tem. Pedro e João não dizem, o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Era o que eles tinham naquele dia para dar. Mas ele não tinha revelação. A revelação do Apocalipse. Eles não tinham. Porque aquele livro estava sendo ainda escrito
O irmão Brana chegou ao ponto de dizer que é João que viu tudo aquilo, não entendeu. João mesmo, que viu tudo o que aconteceu no Apocalipse, o irmão Brana que disse aqui nessa mensagem, ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque ainda teríamos um período de história para depois vir a revelação. O período de história do Apocalipse, 1, 2, 3, é o período de 7 eras da igreja. Aí depois vem a revelação. Quando chama João em Apocalipse 4 para subir, exatamente, vem primeiro um profeta que sobe para poder saber daquelas coisas. Para depois nós podermos ir atrás. E você não pode separar. A questão das pessoas querer separar, porque eu fico só com Brana. Não, ali é Brana e João. Entende? Ali é Brana e João. O ministério é este. E já começa, se Brana não subisse, João, a esposa, não subia também. Porque Brana subiu, ele viu coisas antes, presente e após. Então a esposa sobe e vê as coisas de antes, o que aconteceu durante as eras, o que aconteceu no presente, a revelação, e após, que é exatamente até o período que nós estamos vivendo. Amém. Eu gosto disso, mas é um alimento que só é para o crente. O incrédulo, Deus cega. A mesma luz que iluminou Israel não cegou os egípcios, foi a mesma luz. A Bíblia diz aquela coluna de fogo que clareava o caminho para Israel caminhar, os que vinham atrás não enxergavam nada, que era o Egito que vinha perseguir. Então, se você notar, cada grupo de crente que persegue o crente que tem a coluna de fogo no dia, aquele grupo de crente que persegue, ele não está enxergando nada. Ele anda cegamente atrás, como andou o Egito atrás de Israel. É por isso que depois Israel passa o Mar Vermelho e o Egito morre afogado. É que a noiva é arrebatada e que o povo da mensagem na primeira e segunda etapa fica para a grande tribulação. Tem que ficar para a grande tribulação. Não adianta pensar, mas é pessoa boa. Pessoa boa, para todo lado você vai encontrar pessoa boa, até no catolicismo. Deus está procurando pessoa eleita, pessoa que ouve a sua voz quando ele fala, que tem revelação quando ele envia um mensageiro. Então, se as pessoas não creram nem em Brana, vai crer em João. Se eles não tiveram a fé nem no que Brana revelou, porque o que o povo da mensagem crê no irmão Brana é crer dos selos para trás. Eles não têm fé da revelação dos selos, porque se tivesse, aí eles teriam que ver a era terminada, o último eleito entrando, que era o próprio irmão Brana, a era terminou, lá disse, acabou. Isso é o lado espiritual para toda a igreja, mas eles não podem ver. Aí eles não podem ver. O que o irmão Brana pregou, meus irmãos, é sobrenatural. Quando ele pregou os selos, aquilo é sobrenatural. As pessoas não percebiam o que estava acontecendo e ele estava pregando aquilo com toda a luz que Deus estava dando, mas as pessoas não podiam ver aquilo porque estavam cegas ao alimento. Qual era o alimento? Eram os selos. Quando é que nós ficamos sabendo dos selos? Você tem que colocar os pingos nos is, né? Quando você ficou sabendo dos selos? Nós nunca ficamos sabendo dos selos aí, através de dezenas de anos que a mensagem é pregada depois da morte do irmão Brana, nós não ficamos sabendo nada dos selos. Por quê? Não era o tempo, não havia ainda uma esposa. Oh, como é duro as pessoas passar por esse tempo. Mas quem morreu nesse tempo? Irmão Brana disse, Deus conhece os eleitos daquele dia. Ele morreu antes da manifestação da palavra, então ele tem sua salvação. Sua eleição estava fundamentada naquilo que ele ouviu naquele dia, durante o espaço de tempo que caminhamos no deserto de 65 a 2000. Esse foi um espaço de tempo de deserto. Aqueles irmãos que puderam permanecer ainda na palavra e que morreram
sem conhecer a luz que veio no ano 2000, então eles são salvos. Mas aqueles que rejeitaram, já naquele período de tempo, rejeitaram a mensagem do profeta, rejeitaram ser batizado em nome de Jesus Cristo e outras coisas mais, rejeitaram a doutrina, a mulher continuou sendo pregadora, esses morreram no deserto. Estão mortos no deserto. E aí nós temos um grupo de crentes apenas nesse dia final, que foi gerado no deserto para poder entrar em Canaã. Aqueles que entraram em Canaã não foram gerados no Egito. Os que foram gerados no Egito morreu no deserto. Mas os que foram gerados no deserto entraram em Canaã. Isso é o que o irmão Brana mostra, que a Bíblia mostra, certo? Deus é claro em tudo isso. Então, ele cega o incrédulo. Graças a Deus que quando você diz eu creio, você não é um crente qualquer que diz eu creio sem ter fundamento. Você crê com fundamento. Tem gente aí dizendo que crê, os trinitarianos dizem que crê em Deus, com o fundamento do Papa. 3 pessoas da Santíssima Trindade é fundamento da Igreja Católica. Será que eles não sabem que é o fundamento da Igreja Católica? Eles sabem disso. Então eles dizem crer em Deus. É uma fé intelectual. Esta fé Deus não pode responder hoje. Ele respondeu lá atrás, porque vocês não tinham outra luz. Lutero trouxe um pouquinho de luz, Wesley mais um pouquinho, Pentecostes trouxeram os dons. Mas a luz total da palavra, a Bíblia diz, no entardecer haverá luz. No entardecer, Zacarias 14, 6 e 7, foi o nascimento do profeta e o ministério do profeta. Foi o entardecer. Houve luz. Não houve luz nas outras eras. Na era de Lutero, Wesley e Pentecostais, não houve luz. A luz estava nos dias do profeta. No entardecer haverá luz. Amém? Aí você tem a era de Laodiceia, conforme foi pintada pelo irmão Brana, mostrado direitinho. Você tem só uma fagulha de luz em cima. Aquilo é o eleito do dia. É o profeta do dia com o eleito do dia. Os outros, tudo é trevas. Então, a coluna de fogo, ele diz, mas vocês querem puxar as coisas para o seu lado. Não, essa é uma realidade. A coluna de fogo saiu de Pentecostes e passou para William Branham. A coluna de fogo, quando o irmão Branham partiu, saiu dos Estados Unidos e partiu para o Brasil. O Brasil foi evangelizado, a maioria do Brasil foi evangelizado depois da morte do irmão Branham. Quem trouxe a mensagem do irmão Branham para cá foi de uma forma histórica. Ele trouxe e diz, quando ele voltou, irmão Arkel Russell Martins, quando ele voltou para os Estados Unidos, o irmão Branham tinha morrido. Esse é o problema. Então, aí ele veio com a mensagem do retorno do irmão Branham, da ressurreição isolada. Mas nós nunca tivemos luz. Sempre fomos cegos à revelação, fomos cegos ao Apocalipse, fomos cegos ao ministério de William Branham. Crendo em William Branham, fomos cegos desde quando a mensagem chegou no Brasil. Depois de 65, que a mensagem chegou no Brasil. Cegueira até o ano 2000. Mas eles não podem ver o alimento, porque Deus cega o incrédulo. Eles não crêem. Aquela mensagem que veio após Pentecoste, Pentecoste não creu. Aquela mensagem que veio após William Branham, que é a mensagem de João comendo o livrinho, a esposa, o ministério da esposa, aí o povo que creu em Branham não creu. Então você vê que ele é crente aqui e incrédulo ali. Certo? É, crente, o Pentecoste era crente no Pentecoste e incrédulo em Branham. O povo de Branham é crente em Branham, incrédulo na esposa, incrédulo em João. E agora é a última mensagem. Nós não sabíamos que tínhamos que profetizar outra vez, não sabíamos disso. Nós vivemos 40 anos pregando a mensagem com respeito ao ministério do irmão Branham sendo o último, mas nunca víamos encerrar aquele ministério com o ministério da esposa de João comendo o livrinho. Nós passamos aí
29 anos eu passei sem saber nada disso. Até que, por graça de Deus. Somos melhor que os outros? Não. Nós só não somos cegos. Deus cega o incrédulo. Então eu não sou incrédulo. A mensagem veio. Eu gosto muito disso. A gente veio lá de um lar misturado, católico. A minha bisavó era bezendeira e depois veio passando para os outros, que já eram, os avós já eram crentes, presbiterianos, e a gente veio nessa linhagem presbiteriana. Aí chegou o pentecostalismo no Brasil, aí a gente entrou no pentecostalismo e pulou, gritou, falou língua estranha. O que a gente pôde fazer, e Deus abençoando, nós fizemos. Aí veio a mensagem de irmão Brana, a gente só está caminhando, o crente caminha, o crente não para. O crente caminha, ele diz, você fica pulando de galho em galho. Não, aqui lá, filho, você não tem nada, não tem alimento. É galho que não dá fruto mais. Aquilo passou o tempo do fruto de Lutero, de Wesley, de Pentecostes, de Brana na primeira e segunda etapa, passou. O próprio irmão Brana mostrou que a mensagem dele não era a primeira e segunda etapa, e sim a terceira etapa. Ele mostrou que esta era a mensagem dele, mas o povo da mensagem não entende isso. Aí fica cego ao alimento. E se você está cego, como que você vai achar o alimento? Esta é a razão porque hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus. E eles pensam que fazer a obra de Deus é chamar fila de oração. O povo é muito pobre. Muito pobre. A obra de Deus é crer no que Deus está fazendo no dia. Esta é a obra de Deus. Era crer em Jesus no seu dia, era crer em Pedro no seu dia, era crer em Paulo, era crer em Brana, era crer hoje na esposa no seu dia. E sempre é um grupinho pequeno, vocês têm que saber, depois que começa a crescer demais, cresce demais, Deus sai daquilo. Cresceu demais o luteranismo, Deus saiu. Cresceu demais os wesleyanos, Deus saiu. Os pentecostais então se lastrou por todo lado. Em 1950, Deus já tinha saído deles. A luz já estava sobre a cabeça do profeta. Em janeiro de 1950, Deus estava provando, quando foi tirada aquela foto sobrenatural do irmão Brana com a coluna de fogo na cabeça. Em janeiro de 1950, Deus já estava provando sair dos pentecostais. Estou num homem. Eles não perceberam. Deus estava sendo fotografado nas reuniões do irmão Brana através da coluna de fogo, a bola de fogo, mas eles não perceberam. Os pentecostais continuaram pulando, gritando, falando língua estranha, e como eles falam até hoje, até vivem uma vida estranha também ao Evangelho. Então não adianta nada. É que o alimento para eles não serve. Então eles são cegos a esse alimento. Você dá uma carne fresca para um urubu, nada feito. Tem que esperar feder. A hora que ela tem mau cheiro, aí ele vai com o seu bicão lá. É isso que acontece com as pessoas. Quando a noiva sair da terra, os urubus, os falcões, que irmão Brana prega, aí eles vão querer comer esse alimento. Mas aí já estragou, já acabou. Não vai adiantar mais. Você pensa que vai adiantar para você viver a terceira etapa do irmão Brana na grande tribulação? Não, você vai ficar na tribulação do mesmo jeito. Vai ficar, e se você for incrédulo a esta mensagem, e blasfemou, nunca mais você vai se levantar. Nunca mais. Eu sei que você não crê nisso, mas eu quero te advertir. Nunca mais. Eu creio na mensagem de Brana. O próprio Brana vai levantar. Você não crê na minha mensagem, não. A minha mensagem foi a abertura dos selos. E vocês nunca pregaram para suas igrejas. Não tiveram coragem de pregar que Cristo saiu do trono, que a intercessão terminou, que ele tem novo nome. Vocês nunca pregaram. Aonde está tudo isso? Exatamente dentro dessas mensagens, dos selos. De 63 a 65 é a abertura dos selos.
certo? Não é apenas 7 mensagens, 10 mensagens que nós temos dos selos, que é a abertura dos selos. A abertura dos selos, que é a revelação, é onde Deus permitiu a irmã Brana viver e dar um pouquinho para nós daquilo que não podia até dar. Deus foi bom demais para nós, certo? Deus deu coisas que não podia dar. Diz, mas fala isso aí. Vai haver um povo lá na frente, eles vão entender. Diga para os seus aí, irmão Brana, diga para os seus. Diga para os seus que eles não estão entendendo. Irmão Brana foi claro, vocês não estão entendendo o que está acontecendo esta semana. Diga para os seus. Agora, não para nós aqui, certo? Aí vem a revelação do alimento, aí vem o alimento completo. E você abre o ouvido para aquilo, a fé vem por ouvir. E se você diz crer no irmão Brana e não crê na revelação dos selos, você acha que eu estou interpretando, você não lê a mensagem, você não tem revelação da mensagem. Você pode saber a mensagem de cor. O povo da mensagem, como o irmão Zé Brana faz, que é uma bênção, dá o selo para o povo, passa os selos para o povo ouvir, não precisa passar nem tudo, passa só a brecha e o primeiro selo, passa para eles ouvir, pergunta, vocês entenderam o que vocês ouviram? Passa para eles. Eles acham que agora, quando chega no final, aí eles voltam naqueles parágrafos lá do irmão Brana, que o irmão Brana diz que isso aqui é o cesto de alimento. Sim, Deus diz para ele, era o cesto de alimento. Ele armazenou onde? Em fitas. Você deve perceber que quando terminou as fitas, acabou o alimento. Quer dizer, não é aquele alimento mais. Onde foi terminar as fitas? Exatamente perto do ano 2000. Terminou as fitas. Aí tem que passar para CDs, o que eles me criticaram, que eu fui o primeiro a fazer CDs dentro da mensagem, nesse espaço de tempo da terceira puxada. E eles criticaram. Comecei com a cassete e aí a gente passou para o CD. Agora, não estou falando de pregação minha, estou falando do que o irmão Brana fez e que é o alimento que ele deu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quem tenho que ir naquele armazém. Não é eles vão lá e não acham nada. Eles vão lá e escutam os selos. Você entendeu? Você viu o Cordeiro fora do trono? Você viu o último eleito que já entrou? Os crentes da igreja, eles podem ouvir a fita do irmão Brana, pregando, o irmão Brana falando, na brecha, no primeiro selo. Já acabou a intercessão, eles vão fazer pergunta lá na frente ainda para o irmão Brana, como eles fizeram nos Estados Unidos. O que o irmão Brana não podia falar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Se o irmão Brana falasse aquilo para eles, o irmão Brana estava revelando a terceira puxada. Por isso, quando perguntaram para o irmão Brana se a misericórdia tinha terminado, disseram, você deve ter tirado isso lá dos selos. Mas não explicou. Não vai você pensar assim, porque você vai desanimar. Ele viu que o povo do seu dia não tinha fé na palavra que ele tinha pregado, na revelação. O próprio Deus viu que aquele povo não entendeu, porque ficou gravado na mensagem do profeta, final do 6º selo e na pergunta e resposta sobre os selos. Eles não entenderam. Não pense que se agora você rodar a fita para eles, eles vão entender. Não entende nada, irmão. Pode rodar a fita para eles, a fita do irmão Brana. Pode rodar para eles. Olha, é o irmão Brana que está dizendo aqui que o último eleito entrou. Eles não vê. Aqui, ó, é o irmão Brana que está dizendo que acabou o tempo. Eles não vê. Ele está falando, ele está pregando. Essa é uma mensagem e um alimento que Deus cega o incrédulo e não deixa ele ver. Quando você vê, dê graças a Deus que você é o crente. Talvez você dá um trabalhão para mim, um trabalhão nesse ministério, mas ora a Deus do Senhor, com todo o trabalho que eu dou para o pastor nesse ministério, que eu não entendo ele direito, mas eu tenho visto essa mensagem, eu creio nela. Eu sou um crente. Mas a hora que você sair do barco, você já sabe que você é um incrédulo, Vamos prosseguir.
Eles não creem na mensagem, porém, para aqueles que creem na hora de Deus, na qual estamos vivendo, estas coisas são alimento escondido. Estes selos são alimento escondido. Essa revelação é alimento escondido. Esse novo nome Brana, esse HM, ficou escondido quanto tempo de nós, e nós com a mensagem na mão. Não quer dizer que esses livros chegaram para nós do ano 2000 para cá, não. Esses livros estavam na minha mão. E eu não via, desde 73. Esses livros não chegaram. Disseram que fizeram nova mensagem. Não, é a mesma mensagem. É a mesma Bíblia que está escrito o batismo em nome de Jesus Cristo, que Pedro realizou há 2000 anos atrás. É a mesma Bíblia hoje que os pentecostais não veem. É a mesma mensagem hoje que irmão Brana pregou lá em 63 a 65. É a mesma mensagem, mas eles não entendem. 89, alimento espiritual. Veja que Deus o tem escondido de tal modo que eles olham, porém não o veem. Você pode falar aqui, irmão, olha a mensagem aqui. Então, de vez em quando a gente encontra alguém que entrou num grupo deles aí, né? Aí eu já não aguento, já sorto uma mensagem, uma revelação. E eles chamam a gente de bebê, eles são bebês pensando que nós não sabemos disso. Eles sabem. Eles sabem que irmão Brana foi Deus encarnado. Eles não pregam isso, agora que deve pregar. Do ano 2000 para cá, eles sabem que o ministério do Filho do Homem era do irmão Brana. Se eles sabem, então eles sabem que o 7º selo era o irmão Brana. Por que nunca pregaram? Por que nunca pregaram o que está escrito? Eu sei que eu tenho aqui agora para o final. Capítulo 24, 36 ao 39 de São Mateus. Ele sabe aquele dia e hora. Se ele sabe, os dias de Noé, todo mundo sabe. Eles conhecem essas coisas, mas eles não recebem essas coisas. Porque se você receber Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, você saberá que aquilo foi no tempo do irmão Brana, porque o verso seguinte, capítulo 24, verso 37, diz assim como foi nos dias de Noé. E no tempo do irmão Brana é exatamente como foi nos dias de Noé. Eles deveriam saber se é o Filho do Homem ali. Então aqui é a vinda do Senhor que nem Jesus podia falar no seu dia. E sabe o que nós pregamos hoje, novo nome? É que o irmão Brana não podia pregar no seu dia. Como Jesus disse que não sabia nada desse tempo do irmão Brana. O próprio Jesus disse que não sabia. Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Era um segredo que o Pai tinha em si. A terceira puxada era um segredo que Deus só contou para o irmão Brana e falou para ele, não diga a ninguém, nem tente. Porque Deus falou para ele, não diga a ninguém a primeira etapa, ele falou. Deus disse para ele, não diga a ninguém a segunda etapa. O irmão Brana não aguentava. Ele amava as pessoas, rodeado por ministros, e ele muito amoroso. Irmão Brana, Deus quer que nós saibamos disso também. Aí o irmão Brana, solta. Aí a linha enrola, o ministério enrola. Foi isso que Deus mostrou para o irmão Brana. Mas na terceira etapa, Deus disse para ele, agora são anjos. Agora são anjos, a coisa agora é diferente. Anjos que vêm da eternidade. E você nem tente dizer a alguém. Para mim, se o irmão Brana vivesse mais tempo, ele pregaria o que nós estamos pregando. E Deus tinha dito para ele, não fala para ninguém. Não diga a ninguém. Por quê? Não era o ministério dele. Não era o ministério de Jesus, o dia e a hora naquele tempo. Era 2000 anos depois, quando ele tivesse um profeta na terra, e ele tivesse cumprindo sua própria palavra, de Mateus 24, 36, 37 a 39, a manifestação do Filho do Homem. Jesus falou desse alimento. Mas eles não entenderam. Oh, como é triste isso, não é? Da mesma maneira que Eliseu cegou o exército sírio. Assim, mesmo Deus cega o incrédulo ao alimento verdadeiro e genuíno. Amém. Cegos ao alimento verdadeiro e genuíno. Eu não posso falar mais nada. Ia discorrer sobre os próprios versículos 5:37
nunca ouviste a sua voz. Jesus falou para ele, vocês nunca ouviram a voz do Pai. Porque eles não ouviam a voz dele? Vocês nunca ouviram a sua voz. Se eles ouvissem ele, ouviria a voz do Pai. Mas ele disse, nem viste o seu parecer. Se eles pudessem entender, olha, você quer saber como Deus é? Olhe em Jesus. Nem viste seu parecer. Olha com quem eu pareço. Foi assim que Jesus disse em São João 5,37. Vocês nem viste o seu parecer. É incrédulo, como que vai ver? O 5,46 de São João diz, se vós cresceis em Moisés. É porque eles reivindicavam, nós cremos em Moisés. Aí o irmão Brana vem claramente falando sobre essas coisas. Mas vou repetir aqui, pela Bíblia. Se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim. E aí você pode aplicar em todos os dias. Se você cresce em Jesus, creria em Brana. Se você cresce em Brana, creria em mim. Sempre assim. A mensagem de Deus, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre, nós estamos aqui no para sempre ainda. Esse tempinho nosso é o para sempre. Ontem, hoje e para sempre. Já está finalizando para sempre. Porque de mim escreveu ele. Aí eu tinha aqui marcado, mas o tempo não vai dar. Mas Jesus falou, Moisés escreveu a meu respeito. Aí você vai em Gênesis 3,15, Moisés tinha escrito a semente que pisaria a cabeça da serpente. Moisés escreveu. Moisés escreveu Deuteronômio 18. Que Deus enviaria um profeta. Semelhante a mim, diz Moisés. E era Jesus. Ele diz, Moisés falou a meu respeito. Ele diz que Deus ia fazer isso. Mas vocês não aceitaram. Vocês não aceitam, vocês não veem. A mesma coisa no nosso tempo, irmão. E irmão Brana falou de nós. Quando o irmão Brana estava vendo aquelas coisas tudo claro e o povo não vendo, ele diz, se vocês encontrar alguém que diz eu vejo, não abandone. A primeira coisa que eles falam, quando você diz que vê o que o irmão Brana viu, eles te abandonam, eles larga de mão. Eles acham que você é um louco. Até chegar ao nosso tempo. Aqui está o ministério da esposa. Eu não posso ler tudo, não tem tempo, mas come o livrinho. Esse é o alimento. Deus cega o incrédulo a esse alimento. O alimento foi dado pelo próprio profeta. O povo que diz que crê no irmão Brana é que não quer comer os selos. Eles não querem comer o livrinho, eles não querem comer a revelação. Foi claro que o irmão Brana mostrou para nós, até do novo nome. É tão claro e tão nítido que não tem jeito de se escapar. Um gentio levaria seu nome. Ele não podia falar o nome desse gentio. Um gentio levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. HM faz parte do nome de Deus. Ele não podia falar completa. Aí ele diz HM, porque HM é o nome de Deus. Ele diz, te dou parte do meu nome, então eu te dou o H, que HM é o nome de Deus, é Elohim. Agora, eu te dou parte do meu nome, te dou o H. Porque quando pôs o H, o irmão Brana mostrou, HM faz parte do nome de Deus. Porque está no nome Elohim o H. Certo? O H está no nome Elohim, Deus deu aquela parte do seu nome. Mas eles podem ver isso? Não pode. Deus cega eles ao alimento do dia. Porque não tem eleição. Mas você que tem eleição, pode ser agradecido a Deus de ver este alimento nesse dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos ser alimentados com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que meus irmãos, minhas irmãs, continue tendo luz e não abandone o alimento, Senhor. Não abandone a palavra, não abandone este meio de ligação que você tem com esta palavra. Firma-se nela, porque quando você firma-se nesta palavra, prova que você não é um incrédulo.
Mas quando você abandona o alimento do dia, mostra que você é um incrédulo, que Deus te cegou ao alimento, mesmo te mostrando antes, depois te cega ao alimento, porque você dá oportunidade mais para o diabo do que para Deus, mais para a incredulidade do que para a fé. Pai, ajuda sua igreja por toda parte, em nome de Jesus Cristo, com saúde, com a cura, com a solução de problemas, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol, e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Mas farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. Que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Mas farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe